Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sei quantos de vocês que estão aqui nessa live que já leram, já ouviram e já declararam e praticaram Filipenses capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente faz essa declaração, tudo posso naquele que me fortalece, nós temos que estar preparados para essa declaração. Foi como eu disse aqui no início. Ninguém aqui nasceu aprendendo, ninguém aqui nasceu já com a receita de bolo na cabeça. Não, ninguém me ensinou. Não, para você fazer um bolo, alguém te deu uma receita, você juntou os ingredientes, praticou, e a gente sabe que algumas pessoas aqui, quando foram fazer a primeira vez, ou o bolo solou, ou ficou duro demais, ou macio demais. É porque naquele período de aprendizado você usou ingredientes a mais ou ingredientes a menos. Então a vida é um aprendizado todos os dias. Dependendo daquilo que você vai colocar no seu dia a dia, você vai chegar além ou você não vai chegar em lugar nenhum. Hoje eu estou começando essa live como aqueles filmes. Quantos aqui também já assistiram aquele filme que começa pelo final, né? O filme já começa no final, numa cena de briga, de luta, ou a pessoa olhando assim o horizonte e vendo o sol se pondo, e aí você acaba não entendendo nada apenas por aquela imagem, aquele final do filme. E aí a gente chega aqui, Filipenses capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Hoje nós vamos entender por que Paulo chegou nessa expressão e falou tudo posso naquele que me fortalece. Mas como eu disse, para a gente entender tudo posso naquele que me fortalece, a gente tem que pegar um pouquinho antes para por que ele chegou aqui. Vamos lá então? Então Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e vieram a mim, ponham-no em prática, e Deus da paz estará com vocês. 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já não se interessavam, mas não tinham oportunidade. Vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é estar em necessidade, sei o que é estar a ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então vocês estão entendendo que antes de Paulo falar que tudo posso naquele que me fortalece, ele faz um relatório ali para o povo de Filipe, ali daquela cidade, dizendo que aquele povo generoso trouxe a ele mantimentos. Depois, se continuar lendo, você vai ver que aquele povo trouxe donativos para Paulo, para não deixar Paulo morrer de fome. Mas ele está falando para esse povo generoso que ele tudo sabe porque ele aprendeu. O texto vai dizer: eu aprendi a viver em necessidade, eu aprendi a viver em fartura. Por que algumas pessoas, às vezes, quando pegam esse texto de tudo posso naquele que me fortalece, falam da boca para fora? Tudo posso naquele que me fortalece, mas está em necessidade, está reclamando. Então você não pode tudo naquele que te fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Está em fartura, não procura mais a Deus. Agora eu estou com dinheiro, o carro do ano está dando tudo certo, fui promovido no trabalho. Então eu não tudo posso naquele que me fortalece. Então hoje é interessante como existem situações da nossa vida que a gente precisa aprender a viver. Tem gente na live que não sabe viver em fartura, e tem gente que está na live e não sabe viver em necessidade. Em fartura, abandona Deus. Em necessidade, reclama da vida e reclama de Deus. Então, pegar apenas o texto isolado de tudo posso naquele que me fortalece, sem entender aquilo que Paulo falou para os discípulos ali naquele momento, não vale de nada. É por isso que tem gente que fala assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece, mas você vê que a vida da pessoa não muda, não sai do lugar, não tem transformação. É porque ela ouviu uma pregação e ouviu, poxa, esse texto é bom, né? Tudo posso naquele que me fortalece e tal. Mas vem a fartura, você abandona Deus. Vem a necessidade, você reclama da vida.
Então você não pode tudo naquele que te fortalece. Então hoje nós estamos falando do texto de Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. E qual é o tema que eu coloco hoje para essa mensagem? Vou botar lá no YouTube. Você que está entrando aí, tem outras mensagens lá. O canal é esse aí, ó, Arthur Felipe Barbosa. Em breve já estou gravando novos vídeos para botar de qualidade melhor lá, porque eu só tô, por enquanto eu estou pegando as lives aqui e estou colocando lá. Mas em breve vai ter uma estrutura melhor e uma formação melhor para que a gente possa estar aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. Então Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Só que eu comecei dizendo, ninguém aqui nasceu sabendo fazer um bolo. Você teve que se aproximar da sua avó, da sua mãe, pegar uma receita na internet, seguir um passo a passo, pegar todos os ingredientes ali, colocar no forno para que aquele bolo pudesse sair e você pudesse fazer algo através do que você aprendeu. Então por que Paulo está dizendo que ele aprendeu? Ele só pôde aprender aquilo que ele não conhecia. Se ele está dizendo assim, ó, ele poderia, ao invés dele falar assim, eu aprendi, ele poderia ter falado assim, eu já nasci com isso, já nasci sabendo. E a gente sabe que a gente nasce não sabendo de nada, dependendo do nosso contexto cultural e dependendo de onde nós estivermos. Algumas pessoas vão apresentar para você a maconha, a cocaína, a bebida alcoólica, a prostituição. Outros vão apresentar para você Deus, o perdão, a graça, a paz. Então as coisas elas vão entrando e invadindo a nossa vida. Umas, sem a gente dar permissão, elas invadem a nossa vida, e outras a gente precisa dar abertura e permissão para que elas possam entrar. Então hoje a gente está falando sobre Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas esse texto sozinho não resolve a sua vida e os seus problemas. O que resolve? Quando Paulo diz em Filipenses 4:12, um versículo anterior, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Qual é o segredo de viver contente em toda e qualquer situação? Tô sendo perseguido? Contente. Me mandaram embora? Contente. Doença na família? Contente. Estou vivendo numa mansão? Contente. Estou com um Fusquinha 66? Contente. Estou com uma Land Rover de 500 mil? Contente. O grande segredo dessa mensagem e o tema que eu coloco sobre essa mensagem é os altos e baixos da vida. Algumas pessoas não aprenderam a estar no alto, outras pessoas não conseguem viver no baixo. Só que tudo isso nós podemos aprender quando nós colocamos de fato o que é a prioridade na nossa vida. A prioridade na nossa vida é ter um relacionamento com Deus, absorver dele a missão que nós temos que cumprir aqui nessa terra e até o fim. Quando Paulo entende isso e segue isso, ele está dizendo, a fome bateu, eu vou reclamar não. Cristo vive em mim. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Declarações de Paulo. Como está a tua vida hoje? Como está a sua vida nesses dias? Estamos começando aí mais um mês. Arthur, tudo que eu projetei para setembro não aconteceu, então nós estamos entrando em outubro e eu estou ansioso porque tem algumas coisas para poder acontecer. Será que realmente você que quer abrir uma empresa, você que está estudando para ganhar mais dinheiro, será que você está preparado para estar em fartura? O objetivo nós precisamos aprender a viver em todos os estágios da nossa vida. O estágio da fartura, o estágio da necessidade. Só que muitas pessoas não entendem e não aprenderam a isso. Eu ouvi há um tempo atrás, isso me chamou muita atenção, e eu falei assim, caramba, olha o que é a prioridade na vida das pessoas, né? Eu lembro que, acho que foi até aqui mesmo, na Barra da Tijuca. Cara, é duro isso que eu vou falar, mas como passou nos noticiários, é verdade. Um homem trabalhava durante muito tempo numa empresa, e ali tinha um salário muito alto, e estava dando para sua esposa e para os seus filhos uma vida de mansão, né? Uma vida onde era carro do ano, era mansão, era tudo de bom e tudo de melhor. E aí, esse homem foi dispensado do trabalho. Quando ele viu que aquilo que ele ganhava por mês, ele não teria mais. Quando ele olhou ao redor, a vida de fartura, a vida de conforto que ele dava dando para sua família, e ele não poderia mais, ele pega os filhos e joga do apartamento e depois joga a sua própria vida. Eu fico pensando, na cabeça dele tinha algo assim, ó. Eu não estava lá, mas
pelo relato, vocês não vão passar necessidade. Vocês não aprenderam a passar necessidade. Durante todo esse tempo que eu tive na empresa, ganhando muito, é carro do ano, é o tempo todo no shopping, é viajando para vários lugares do mundo, tal. Então, e agora eu fui mandado embora, então essa vergonha a gente não vai passar. Eu prefiro morrer do que passar essa vergonha. E ele pega os filhos, joga, acho que do 10º andar, e depois ele tira a própria vida dele. O que eu entendo com essa história? Existem coisas que as pessoas não querem aprender, só que elas entram na nossa vida, às vezes sem a gente pedir. Por que você acha que Jesus, depois de ouvir dos céus, esse é meu filho amado em quem me comprazo, foi levado ao deserto? Deus levou ele ao deserto para ser tentado por Satanás. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Então tem coisas que a gente precisa aprender para estar forte. Opa, desempregado? Isso aí é só uma fase. Vou levantar minha cabeça, vou partir para cima e já isso tudo vai mudar. Eu estou com Deus, Deus vai me abençoar. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Essa é a declaração de alguém que entendeu o texto. Você que está entrando agora, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Existem pessoas que não entendem esse texto. Acham que apenas fazer essa declaração de tudo posso naquele que me fortalece vai resolver. Não vai. Vai resolver? Se você hoje está aí, muito bem financeiramente, se você está muito bem aí com a sua casa, com a sua família, e você fala assim, tudo posso naquele que me fortalece, porque está tudo bem. Só que o mundo dá volta. E se hoje está bem e amanhã não estiver bem, você vai fazer a mesma declaração? Ou vai falar, pô, que Deus é esse? Comecei a caminhar com Deus, agora está dando tudo errado, perdi meu emprego, meu filho não estava drogado, agora está drogado. Como você vai declarar esse texto se você não aprendeu a passar a necessidade? Hoje, um ensinamento. Então, se a pessoa cai, ela reclama. Se a pessoa tem muito, ela abandona Deus, porque agora o bolso dela é maior do que Deus. Mas Paulo nos ensina, eu sei estar contente, eu aprendi o segredo de estar contente em todos os momentos. O que eu aprendo com essa declaração de Paulo? Eu aprendo com essa declaração de Paulo que ele de fato teve uma conexão e conheceu o dono de todas as coisas, que é Jesus. Quando você tem a conexão e conhece o dono de todas as coisas, que é Jesus, não vai ter limitação. Na primeira multiplicação dos pães e dos peixes, os discípulos chegam para Jesus e falam, mestre, despede a multidão que já são 3 dias de fome e não temos nada o que comer. E isso que eu vou falar para vocês é lindo demais, chega até a arrepiar. Não temos nada o que comer. Então eles estavam 3 dias ouvindo Jesus e não preocupado com o alimento. 3 dias ouvindo Jesus, e o alimento que eles estavam buscando em Jesus ali era a palavra, era o reino de Deus, era a instrução, era o conselho. E não foi a multidão que chegou para Jesus e fala, dá alguma coisa para a gente comer, não. Foi os discípulos, e os discípulos fizeram certo. E aí eu penso, 3 dias sem comer é necessidade? A multidão estava em necessidade, mas só que na necessidade estava o dono de todas as coisas. Opa, eu tô pregando a palavra do reino de Deus há tanto tempo que eu nem percebi que estamos 3 dias sem comer. Então, o que temos aí? Temos 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma grande multidão? O que é necessidade quando do seu lado está Jesus, que pode multiplicar todas as coisas? Você tem 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão, mas do seu lado tem um multiplicador. Então, quando você está em necessidade, você tem do seu lado o multiplicador. Não existe necessidade, não existe conflito, não existe luta. E tem o outro lado também. O outro lado é quando você tem muito dinheiro e você fala, eu tenho dinheiro, mas esse dinheiro que veio à minha vida não foi pelo meu talento, não foi pela minha capacidade, foi pela graça, foi pelo favor, foi pela misericórdia. Então, Jesus, senta aqui do lado da minha churrasqueira, senta aqui do lado da minha piscina, senta aqui na minha roda de amigos, porque o que eu estou trazendo para minha casa não é a prostituição, não é o álcool, não é a droga, não é a bebida, mas é a presença de Deus, porque eu aprendi a estar em fartura. Então a mensagem de hoje nos ensina, será que nós já aprendemos a passar necessidade e estar em farturas? Estar em fartura é porque essas são as situações da vida. Existem pessoas que estão aqui hoje numa relação mediana. Arthur, eu nem estou em necessidade e nem estou em fartura. Então, é tempo de você e eu, nós que estamos aqui naquele momento onde está tudo sendo pago certinho, mas nós estamos trabalhando e lutando para dias melhores, a gente precisa aprender
Será que se você tiver em fartura, você vai deixar sua esposa? Vai trocar sua esposa de 40 e 50 por duas de 18? É porque você não aprendeu a estar em fartura. Será que... não, agora, eu vim a pé para a igreja. Agora eu vou de Land Rover para a igreja, mas não posso dar carona para ninguém? Será que você está pronto para viver em fartura? Será que você está... Engraçado que existem pessoas que não estão prontas porque não aprenderam que quando você está com Jesus em todos os momentos da sua vida, não é fartura e nem necessidade que vai parar a sua e a minha vida. Nesse exato momento dessa live, existem pessoas aqui sim que estão muito bem. Arthur, estou muito bem, graças a Deus, mas tudo bem. Mas continua firme nas promessas, fugindo do pecado. Ou não, você está muito bem, não. Agora eu não preciso buscar Deus todo dia, não. Acordar 6 horas da manhã para buscar Deus, para quê? Pô, estou em fartura. Nós precisamos aprender a declaração de Paulo. Vou ler aqui mais uma vez. Filipenses 4:12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Esse texto nos ensina muito. Então não adianta declarar Filipenses 4:13, que é tudo posso naquele que me fortalece, sem entender Filipenses 4:12.